Boa noite, queridos amigos do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos fazer o culto do dia 3 de junho de 2021. E eu vou iniciar então fazendo a ambiência para nós sintonizarmos nossas mentes e corações. Vamos usar a leitura do livro Fonte Viva, lição 10. Levantai os olhos. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus em João, capítulo 4, versículo 35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente à continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, levantar o entendimento, santificar os raciocínios. É imprescindível alcançar a lâmpada sublime da fé, acima das sombras. É imprescindível colocar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida. Não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixastes apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frontes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, e graças ao Cristo de Deus, e graças ao nosso querido patrono São Francisco de Assis, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, graças aos nossos guias e protetores espirituais individuais e de família, graças a todos os anjos guardiões e todos esses espíritos amigos e protetores que vêm participar desse culto do Evangelho da Noite, dentro dessa catedral ampliada da fé, que se torna
os nossos lares, depois que fazemos a sintonia, e que então podemos ampliar energeticamente o nosso espaço espiritual para uma abrangência fantástica, que vai abranger todos os núcleos familiares a que pertencemos, da família carnal e espiritual, a todos os irmãos que compartilham conosco deste EON, desta vinha, a todos esses irmãos nossos que estão em todos os outros ambientes nos quais vivemos e que estão no alcance de ação desse culto. Queremos, Senhor Jesus, pedir para que possamos ser visitados pelos amigos espirituais em nossos lares físicos e espirituais, assim como também os nossos templos individuais, os nossos corpos, que possamos, Senhor, durante esse estudo, sermos reenergizados, sanitizados, iluminados, embalsamados e conduzidos. Só nos resta pedir a tua proteção, Senhor, e a tua autorização para dar por iniciados os trabalhos da noite, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco de Assis: paz e bem, graças a Deus. Então, queridos irmãos, estamos aqui para realizar o culto do dia 3 de junho de 2021, e é uma data assim importante, mística. Todas as datas são místicas. Não, mas é mística sob o ponto de vista que nós estamos interpretando um oráculo, tá? Que são as profecias feitas pelo Cristo. Então a gente encerrou na semana passada o capítulo 24, que era um capítulo todo de profecias, né? E aí muitos falaram: ainda bem que terminou o capítulo das profecias, mas assim, vai começar outro. O capítulo 25 não é exatamente, estou brincando, não é profecia, mas elas são as parábolas que têm que ser interpretadas. E lá no capítulo 24, eu sinalizei por duas vezes na direção da profecia da parábola das 10 virgens. Então essa parábola ela é muito conhecida, não sei se é porque ela se trata de 10 virgens, não sei se é também por causa da interpretação, que é difícil. Ela inicialmente parece fácil, mas depois que você vai estudar, aí você vê que tem agentes complicadores, entendeu? E, para falar a verdade, eu também fui pego de surpresa, porque parece que cada vez que a gente revisita um texto desses, isso é verdade, a gente abre novas portas e novas janelas do entendimento. Então vocês devem estar sabendo qual é a parábola que eu estou me referindo. Tem milhares de nomes. Então, a mais fantástica que eu acho é a parábola das virgens loucas. A parábola das 10 noivas. Eu até anotei algumas aqui. A parábola das 10 virgens. A parábola das virgens loucas. A parábola das virgens imprudentes. A parábola das virgens inteligentes. Ou o oposto, a parábola das virgens despreparadas. Você vê que a pessoa se entrega na própria nomenclatura, né? Porque eram 10. 10 eram imprevidentes e 10 eram previdentes, então como é que a pessoa fala a parábola das virgens loucas? No caso da tradução, da pessoa que traduziu por virgens loucas. Então começa por aí. Qual é a tradução?
Então tem a parábola, fala que são as virgens loucas, não sei por que fizeram essa tradução, e o Pastorino vai traduzir como sendo 5 virgens tolas e 5 virgens inteligentes, a partir da palavra que ele leu lá no original. Eu preferiria chamar, olhando pelo sentido e não só pela palavra, das virgens previdentes e as imprevidentes. Eu acho que é o mais justo, né, para o todo, né? Tendo em vista, analisando o todo, tá? Eu vou ler e vocês vão relembrar e vão concordar comigo ou não, vão discordar e procurar outras traduções. Tem bastante variação nessa parábola e bastante interpretações também. Variação de interpretação. Então, o Pastorino coloca o nome, capítulo 25, versículos 1 a 13. As 10 moças. Isso aí ele não leu em lugar nenhum, não, tá? Isso aí, esses títulos, ele é que inventa. Então, ele também foi mais justo. As 10 moças. Está falando de 10 moças. Eu podia botar as 10 noivas, talvez. Então, aí agora está entre aspas, isso foi uma frase, então, que ele está... Esses 13 versículos estão entre aspas. Então, no caso é Mateus, ele está relatando as palavras do Cristo, tá? Então o reino dos céus será assemelhado a 10 moças que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Mas 5 delas eram tolas e 5 inteligentes. As tolas, pois, ao tomar suas lâmpadas, não apanharam consigo azeite. O azeite é o óleo, o fluido que iluminava, que queimava, né? Mas as inteligentes apanharam azeite nos vasos com as lâmpadas delas. Demorando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite foi dado um grito: olha o noivo! Saí a seu encontro. Então levantaram-se todas aquelas moças e prepararam as suas lâmpadas. E as tolas disseram às inteligentes: dai-nos de vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as inteligentes disseram: não é bastante para vós, para nós e para vós. É melhor irdes aos vendedores, comprá-lo para vós. Indo elas comprá-lo, chegou o noivo e as preparadas entraram com ele para as núpcias. E fechou-se a porta. Por fim chegaram também as outras moças, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele, disse: em verdade digo-vos que não vos conheço. Despertai então, porque não sabeis o dia nem a hora. Entender? Então, essa parábola, ela dá a impressão que tem poucos elementos, mas ela tem muitos. E como isso vem sendo analisado há 2020 anos, e mexe com noivo, com moças, e imagina você interpretar isso no século 1000, vamos botar logo que foi escrito, né? Aí, assim, logo que foi escrito, eu acho, né? Parece-me. Eles contavam e davam uma noção aqui e ali. Essa questão de você ir destrinchando o que o Cristo disse, o que estava nos evangelhos, começou a acontecer depois que todo mundo que conheceu o Cristo, todos aqueles primeiros apóstolos e aquelas primeiras comunidades já tinham crescido, né? E já tinha chegado gente depois de Paulo, depois de Filipe, de João, de Pedro, de Tiago. E aí começou-se mais profundamente as interpretações, começaram-se. E
o que vai acontecer? Isso vai ser também muito influenciado pelos costumes. Então, uma coisa era interpretar lá naquela época, próximo dos costumes. E hoje, 2020 anos depois, do que eles estão falando? Então, a primeira dificuldade começa por aí, né? Qual é a situação? Temos uma noiva e 10 virgens. Aí é pesquisa de Pastorino. Mas eu já li fora de Pastorino também, que não necessariamente eram 10 virgens. Eram 10 moças solteiras. Tá? Aí o Pastorino fala, então assim, mas elas não necessariamente eram virgens. Mas, naquele tempo, isso era um tabu danado, porque isso daí não tinha exame de DNA. Então, hoje em dia, que tem, imagina naquela época. E o outro problema é que não tinha camisinha, nem pílula anticoncepcional. Então, o método anticoncepcional era não manter relações sexuais. Ainda mais para moças que não estão casadas. Porque a moça que engravidava, todo mundo na comunidade ficava sabendo. E aí, meu filho, como é que ia arrumar casamento? Então, era bem provável que fossem 10 moças não casadas e virgens, que eram amigas da noiva. Aí essas moças faziam esse papel de acompanhar, né, ou acompanhar a noiva, fazer ali um comitê, né, de assessoramento, de apoio à noiva. E aí são várias interpretações segundo o costume. Pastorino usa a seguinte, que na época o homem não tinha essa questão de ser monogâmico, né? Se bem ele fala isso, mas para a sociedade judia, eu acho que era. Porque não vejo muito, em nenhum desses histórias de judeu, homens com haréns. Aí ele fala, porque se a pessoa pudesse, como é que chama? Manter, né? Se a pessoa pudesse prover, ele poderia ter quantas noivas quisesse. Mas esse noivo aí, com 10, porque aí o que realmente, aqui no texto fala que a noiva, né? A noiva está esperando o noivo. E as 10 vão receber. Que aí, segundo o costume, elas iam... Alguém grita, o noivo está vindo. Que já é o noivo sendo acompanhado pelos amigos do noivo, né? E aí já grita lá antes de chegar. Um lugar todo silencioso de noite. Aqui diz que era meia-noite, porque o noivo se atrasou, ele devia ter chegado antes. Devia estar na festa de boda lá dele. E aí elas saem para guiá-lo no caminho até a casa. Então, na interpretação de Pastorino, ele se atrasou, as noivas dormiram e algumas lâmpadas se apagaram. Então, 5 noivas tinham azeite para repor e continuar com a lamparina acesa, eles chamam lâmpada, né? E os 5 não. Aí as 5 pediram o azeite para as que tinham azeite reserva, mas elas falaram, bom, mas eu só trouxe para mim, né? O azeite reserva só dá para mim. Se eu for dividir com você, vai pagar as 2. Então, os outros itens que ficam são essa questão se elas estavam só fazendo acompanhamento ou se elas se tornariam noiva. Eu acho que não, porque a pessoa que era
dessas sociedades, mesmo no caso é mais comum na muçulmana, né? Eles não pegam de tacada assim 5 de uma vez. Eles vão pegando se você consegue manter, né? Se você consegue prover, você pode ter mais de uma noiva. Mas você não pega assim no lote. Você casa com uma, depois, nossa, eu tô bem de vida, dá para botar mais outra. Aí pegava outra, entendeu? Enfim, eu vou falar aqui do que está dizendo para depois fazer a interpretação em cima. Mas eu vou logo de saída falar assim, não se fixem nisso. Né? Não se fixem nas questões materiais, mesmo envolvendo costumes. Porque, por exemplo, o noivo está vindo da onde? Ele está vindo de uma festa de bodas. Mas isso não está dito aqui. A gente não sabe como é que era esse ritual. Aí, ao mesmo tempo, o que era comum? Era comum ter uma festa. Primeiro assim, que nesse momento aí, não tinha um ritual só. Tinham várias maneiras de celebrar bodas. E a maioria incluía várias festas, né? Tinha a festa que era para Deus, depois tinha o banquete que era só para familiares, sentado, bem mais restrito, e tinha festão, que aí você convidava todo mundo, isso em dias diferentes, tá? Até chegar o dia de consumar o casamento. Que aí talvez estivesse se referindo a esse momento aí, entendeu? Mas ao mesmo tempo tem gente que, o próprio Pastorino, que questiona, como é que chama? Ele foi muito insensível e mandou as outras comprarem azeite, né? As próprias virgens, vou tratar de virgem. Que tem azeite, manda as outras 5 comprarem. Aí o Pastorino pondera, mas isso não é razoável, porque na parábola diz que aconteceu à meia-noite essa chegada. E elas iam comprar à meia-noite aonde? Aí eu poderia responder, mas geralmente não era loja, né? Era um mercado. As pessoas disponibilizavam seus produtos no mercado, né? Os mercados ficavam em encruzilhada de rota de comércio. Mas elas poderiam bater na porta da casa da pessoa que tinha azeite. Só que meia-noite, num lugar que todo mundo vai dormir quando escurece, eu já não sei se isso era factível. Então, você vê que não é para você ficar analisando e tomando ao pé da letra. Porque, a meu ver, a mensagem não está aí. Se ela conseguiu comprar, meu Deus, 5, elas conseguiram óleo no mesmo lugar ou bateram em várias casas? Não é aí. O alcance da lição não vai aí, tá? Então, o que a gente tem que se deter são nos signos, nos símbolos. Quais são os símbolos? Um noivo que você não sabe quando ele vem e ele chega de repente. As 10 moças que estão esperando esse noivo, né, quer seja para a amiga, ou seja, elas estão na posição de ter a luz para guiá-lo até a casa, né? Então tem alguém querendo receber a visita desse noivo, né? Uma pelo menos, tem 10 esperando, aguardando, e elas caem no sono. Então, dormem. Mas você veja, dormir já não é um grande... Ou até mostrando o contrário, né? Não é um grande divisor de águas, porque as 10 dormiram. E as 10 receberam o noivo. Ou não. Então, repara, o que diferenciou na hora que ele chegou? As que tinham azeite e as que não tinham. As que tinham luz e as que não tinham. As que tinham o azeite para manter a chama viva e receber o noivo.
Então, como eu já havia introduzido no outro capítulo, duas vezes, duas profecias que se referiam a essa vinda surpreendente do Cristo. Vamos botar aqui. Então, quem é esse noivo tão aguardado que está todo mundo esperando? É o Cristo, né? O Cristo de Deus, na sua segunda vinda, né? As pessoas que estão para recebê-lo estão aguardando? Até estão. Na segunda vinda estão aguardando. Na primeira vinda estavam aguardando também, porque os profetas anunciaram, mas assim, mas meio disperso, né? Tanto é que a maioria não aceitou. E aí você tem, ele está vindo para pessoas que querem recebê-lo. As pessoas estão ali para recebê-lo. Mas assim, mas todas estão? Tem 5, por isso que é bom esse entendimento das virgens previdentes e as imprevidentes. Então tem a pessoa que está esperando e ela está previdente lá, ela está sabendo que é a qualquer momento, né? Que orai e vigiai. Então eu tenho que todo dia estar fazendo essa ligação com o Altíssimo. Eu todo dia tenho que trazer essa vibração do Cristo para a minha vida, porque eu já estou nos estertores, eu já estou num tempo esquisito de pandemia. Essa parábola nesse momento é super fantástica, né? Então, você veja bem, né? Olha que coisa interessante. 5 não tinham o óleo. O que significa esse óleo? Né? Esse óleo aí é o óleo da nossa fé, da nossa ligação com Deus. É esse óleo que a gente procura quando a gente vai num culto, assiste uma missa, assiste esse culto. A gente está recarregando a nossa lamparina para durar até quinta-feira que vem. Mas é bom não cochilar durante a semana, né? Ou levar uma quantidade de óleo suficiente para chegar até quinta-feira que vem, ou reavivar essa chama em outros momentos na semana, no culto no lar, né? Num outro culto qualquer que vocês queiram assistir. É melhor quando a gente faz parte da egrégora, quando a gente faz isso com método, com frequência, porque a espiritualidade lá do outro lado já se programa também. Então ele já tem aquele espaço lá para você, já tem aqueles espíritos benfazejos que vão te atender, a você e sua família. Aí demorando o noivo, cochilaram todas e dormiram. O demorando aí é no sentido, para elas estava demorando, né? Mas para a gente também, porque a gente sabe que o Cristo vem, mas não sabe quando. Só que já passaram 2020 anos, então a gente sabe que esse demorando, né, na verdade, para cada um é um tempo. É no sentido de a gente não saber. Mas à meia-noite foi dado o grito: olha o noivo, saía a seu encontro, vá ao encontro do Cristo. Então levantaram-se todas aquelas moças e prepararam suas lâmpadas. E as tolas disseram às inteligentes, as despreparadas disseram às preparadas, né? Alegrai-vos, as previdentes disseram às imprevidentes. Ao contrário, as imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos o vosso azeite, porque vossas lâmpadas se estão apagando. Mas as inteligentes disseram que não tinha óleo para as duas, e indo elas comprá-lo, chegou o noivo, e as preparadas, as previdentes, que eu prefiro, entraram com ele para as núpcias. Por isso que Pastorino diz, né, que na verdade poderia ser que ele ia desposá-las, né? Mas, entendeu? Não é para ficar pensando nisso. A questão é, entrou ele com
Entrou ele com elas para as núpcias e fechou-se a porta. Por fim chegaram também as outras moças, dizendo, as que foram comprar o óleo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele, disse: Em verdade digo-vos que não vos conheço. Se tomar o pé da letra, nossa, isso é uma coisa muito grosseira, né? Muito descortês. Diz, aí ele reafirma a lição. Despertai, então, disse para essas 5 que até foram lá comprar o azeite, conseguiram e voltaram. Despertai, então, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, no sentido de vigilante, estarem vigilantes, mas isso estavam todos dormindo. Mas, repara, as que tinham o fluido, o azeite, elas estavam prontas, elas conseguiram acender, né, reacender sua lamparina e estar prontas. As outras é que tiveram que ir lá voltar. Olha aí o espiritismo, né? A questão é, você quer receber o Cristo agora? Ou você, sei, pode ser que sim, pode ser que não. Não tem outra encarnação? Recebo na próxima. Aí volta lá. Quer dizer, no caso da gente, vai reencarnar, né? Vai voltar para encher sua lamparina, comprar o azeite, para poder então bater lá a porta, mas aí não consegue retomar exatamente de onde está. Não evoluiu, não. Mas, assim, demora mais a emplacar. Porque estava tudo preparado para aquela hora. Para aquele dia das bodas. Então, o povo que segue por interpretação literal vai falar, puxa, mas essas virgens, as preparadas, as previdentes, elas, nossa, foram muito insensíveis, negaram, né, dividir o azeite. Mas o que acontece? Qual é a lição aí? É que os dons espirituais, eles não são divisíveis, eles são aquisição de cada um. Né? A sua lamparina, a sua condição vibracional, é você que galga, é você que consegue. E depois, por mais amado que seja o outro, pode ser seu filho, seu marido, seu pai, sua mãe, você não consegue dividir essa iluminação com um outro. Os dons espirituais, eles são do ser. Cada ser tem o seu. E é indivisível. Então, o noivo, né, esse Cristo, essa ligação com o Altíssimo, ele está vindo. A hora que vai acontecer depende muito da gente também, né? De estarmos prontos. Então, assim, na realidade, esse movimento do noivo em direção às noivas, que somos nós, é uma visão nossa, porque o Cristo está sempre aí à disposição. Na verdade, nós vamos com a nossa lamparinazinha na mão, no meio das trevas, porque diz que é a meia-noite, mas à meia-noite foi dado um grito. A meia-noite, assim, é o momento que a treva é mais profunda, porque o sol está no outro lado do mundo. É a hora que você só vai enxergar a estrada com a luz da sua própria lamparina. Não dá nem... Elas poderiam assim, vamos dividir a lamparina, uma lamparina para 2, e a gente espera o noivo. Você vai iluminar o caminho com a luz da sua lamparina. E você só consegue enxergar a luz da sua lamparina. Na medida que você está sintonizado com o Altíssimo, com o Cristo. Porque você está indo em direção dessas núpcias, que é quando vai haver um acoplamento energético entre você e o Cristo interno,
que uma vez você se unindo ao seu Cristo interno, ou recebendo esse seu Cristo interno, com todo poder e glória, você estará se unindo então ao Cristo cósmico universal. E, sendo uma das faces de Deus, você estará se unindo com um todo. Não é bonito? Para pensar. Vamos ver se tem mais algum elemento que eu não cobri. Os inteligentes disseram, indo a ela, não, que aí o noivo bate a porta na cara. O noivo diz não conhece no sentido de não tem o acoplamento energético. Naquele éon. O que vai acontecer agora aqui, né? Se você não acompanhar essa humanidade, essa terra aqui não dá mais para você não, você tem que ir lá para outra. Então, e a gente vai lembrar que todos esses elementos, é claro que se vocês forem procurar, tem outras interpretações levando a cargo de outra maneira, tá? Mas essa foi a maneira como eu vi, que a gente tem que prestar atenção, não é se o noivo ia desposar 5, se as 10 estivesse com a candeia acesa, ele ia levar as 10, entendeu? Até porque a questão judaica não passa por aí também. Então, a gente tem que se deter aos ícones e como se estivesse abrindo mesmo um oráculo, né? Você tem que ver as cartas que estão sendo colocadas, os ícones. Está trabalhando com que arquétipos, né? Tá? Então é essa a mensagem do Cristo que eu queria trazer para vocês nessa noite de hoje. E agora nós todos vamos nos sentar confortavelmente, até se quiser se recostar, para podermos tomar o nosso passe diretamente das mãos dos nossos queridos guias e protetores espirituais, anjos guardiões. Então vamos lá. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam a todos os lares, envolvendo de forma carinhosa os nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução.
Finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, à egrégora da Aliança, da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, espíritos amigos e protetores, que nós possamos ter recebido toda essa egrégora maravilhosa em nossa casa, que possamos ter tido os nossos lares físicos e espirituais higienizados, livres de energias menos ditosas, e que as energias que puderam ser reharmonizadas, transmutadas, que elas possam então ter sido convenientemente transmutadas ou encaminhadas para o lugar no orbe de transmutação. Jesus abençoa todos os outros núcleos familiares nossos, da nossa família estendida, consanguínea ou não, os nossos ambientes de trabalho, os nossos amigos de trabalho, todos os nossos vizinhos, todas as almas que estiverem no alcance desse culto, que elas possam receber, Senhor, essas vibrações maravilhosas na medida dos seus merecimentos e necessidades. Queremos ainda, Senhor, mandar um quanto de luz para esse orbe terrestre. Senhor, sim, no sentido de auxiliar e reequilibrar a saúde do orbe terrestre, Senhor. Queremos ainda, Senhor, mandar também um quanto de luz para a transição planetária, para que ela possa se concretizar de uma forma harmônica, bendita, envolvente, ampla, benfazeja, positiva, confortadora, acalentadora, misericordiosa. Jesus Cristo, muito obrigado por podermos ter chegado até os pés nessa noite de hoje e pedimos então a permissão para dar por encerrado os trabalhos do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus.